A face de Jesus que escondem de você. Devido à influência cultural e religiosa, sempre tivemos um conceito coletivo acerca da aparência de Jesus. Sempre nos foi dito que ele é perfeito, e quando seu nome é mencionado, vem em nossa cabeça essa imagem. Um homem alto, com cabelos longos e claros, olhos azuis e barba curta. Esse estereótipo teve início com os turcos e macedônios, que pintavam em suas igrejas um Cristo com olhos escuros, cabelos castanhos e pele mais clara em relação às pessoas que viviam nesta região. Após o renascentismo italiano, a imagem de Jesus foi popularizada. E Giotto foi um dos primeiros artistas a retratar Cristo com uma aparência europeia. Sua obra foi exposta na Capella degli Scrovegni em Padova, Itália, no ano de 1305, e foi inspiração para vários outros artistas que vieram depois dele. Essas e outras pinturas serviram de alicerce para moldar a imagem de Jesus Cristo ao longo do tempo. Isso foi implantado em nossa memória coletiva. Temos inúmeros filmes e desenhos que incentivam os nossos pensamentos em crer que Jesus tinha esta aparência. Você foi enganado e te esconderam a verdade. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Mateus, capítulo 10, verso 26. Para chegarmos até a verdadeira aparência que Jesus tinha, temos que voltar até os tempos de Noé, mais precisamente após o dilúvio. Noé deu a seus filhos, Sam, Jafé e Cão, a responsabilidade de repovoar o mundo. Devido ao pecado grave de seu filho mais novo, Cão, Noé lançou uma maldição sobre ele e sua descendência. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Gênesis, capítulo 9, verso 25. Cão foi embora das terras de seu pai juntamente com sua esposa e se estabeleceram em outras terras e teve 4 filhos. Cuxi, pai dos etíopes, Mizraim, pai dos egípcios, Put, pai dos antigos líbios ou somálios, e Canaã. Canaã deu origem aos primeiros habitantes da terra de Israel. Todos esses descendentes de Cã deram origem ao povo africano e ao povo das proximidades. Aqui um exemplo de um nativo africano sem nenhuma mistura de etnia. Porém, sabemos que Jesus não era descendente de Cão. Jesus é da linhagem de Abraão, que vinha da linhagem de Sem, o primeiro filho de Noé, e foi ele que deu origem aos hebreus. Porém, isso não quer dizer que os hebreus eram brancos, como vemos nos filmes. Depois de 8 gerações da linhagem de Sem, nasceu Abraão, na 9ª geração. E ele foi bisavô de talvez um dos primeiros hebreus a se tornar popular nas terras do Egito, José, filho de Jacó, que era filho de Isaac. José foi para o Egito devido seus irmãos teriam vendido como um escravo, e lá ele serviu como escravo. Depois foi prisioneiro. Na cadeia ele começou a interpretar sonhos, devido à interpretação que fez para o sonho do faraó e as medidas de precaução para os tempos que viriam. José foi reconhecido como o sábio que era, e o faraó o tornou governador. Nas épocas de fome, outros povos viajavam para o Egito em busca de alimento. E um dia, chegaram 10 homens até José. E José sabia que aqueles eram seus irmãos que o venderam como escravo. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Gênesis, capítulo 42, verso 8.
Agora, se o povo hebreu fosse branco ou de pele clara como vemos nos filmes, seus irmãos o teriam reconhecido mesmo que ele estivesse com vestimentas egípcias. E essa é a primeira prova entre as semelhanças de egípcios e hebreus. Depois que a família de José se mudou para o Egito, temos outra prova de que os hebreus e egípcios tinham as mesmas características físicas e raciais. A morte de Jacó, pai de José, agora conhecido como Israel. Quis ser enterrado junto de seu pai, nas terras de Canaã. E assim foi feito. Foram ao enterro de Israel, hebreus e egípcios, a família de José e subordinados do faraó, todos com muita tristeza. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: "Como é impressionante o choro desses egípcios." Por isso, puseram naquele lugar o nome de Abel Mizraim. Gênesis, capítulo 50, verso 11. Se os hebreus tivessem aparência como nos ensinam e nos mostram nos filmes, os cananeus teriam reconhecido que haviam dois povos diferentes ali. Logo, sabemos que os hebreus eram negros, igualmente os egípcios, pois eles são antepassados dos africanos que conhecemos hoje. Depois de 11 gerações da linhagem de Jacó, nasce Davi, na 12ª geração. Deus não se agradava mais do atual rei de Israel, o rei Saul, e mandou o profeta Samuel até Belém para ungir aquele que seria o novo rei de Israel, um dos filhos de Jessé. Samuel não encontrou o escolhido por Deus, pois ele estava no campo, e este era Davi. Alguns atribuem a aparência ariana de Jesus por ele ser descendente de Davi, porque em algumas das versões da Bíblia diz que Davi era saudável e de olhos brilhantes. Em outras, diz que Davi tinha cabelos e olhos claros. E em outra, diz que Davi era ruivo e forte. Essa transliteração é referente ao livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Porém, no Pentateuco original e restauração das Escrituras, diz: "E ele enviou, e o trouxe para dentro. E ele era de pele queimada e ruivo, com uma formosa aparência de bom olhar. E Deus disse: Levanta-te e unge-o, pois ele é este." 1 Samuel, capítulo 16, verso 12. Sim, ele era ruivo, mas não como aqueles ruivos que você pensou. Como você pode ver, tem muitos exemplos de negros ruivos, e isso é mais comum do que parece. Veja, por exemplo, essas crianças africanas de cabelo loiro natural. Esse efeito se dá devido a uma variação genética, porém não se trata de uma doença ou algo assim, apenas seleção natural. A beleza negra sempre foi muito ignorada. E há muitas coisas bonitas que estão escondidas no meio de tanta miséria e preconceito. Finalmente, depois de Davi, passaram-se 13 gerações. Jesus nasceu na 14ª geração. Maria e José eram descendentes de Davi. Porém, Maria ainda era virgem e nunca teve relações amorosas com José. Deus colocou o seu filho no ventre de Maria e ordenou a José que colocasse o nome dele de Jesus, e que ele seria o salvador da humanidade. Talvez você pense, se Jesus não recebeu o código genético de José, então ele poderia ser branco. Sim, ele poderia. Até então, não teríamos como saber ou provar, já que ele era filho de Deus e poderia vir de qualquer aparência e etnia. E por ele ser dado pelo próprio Deus, reforçou a ideia de perfeição, e que Deus não mandaria um filho de corpo imperfeito, dado que a raça ariana sempre se julgou mais importante e superior à raça negra. Com a ajuda dos romanos, Herodes se tornou o rei de Israel. E quando Maria deu à luz a Jesus, visitantes foram até Herodes perguntando sobre o menino que nasceu para ser o rei dos judeus, e que a estrela os guiou até lá. Herodes queria saber onde nasceria este menino. Então convocou os chefes e sacerdotes e os mestres da lei, e chegaram às escrituras do profeta Jeremias. Você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Mateus, capítulo 2, verso 6. Depois, Herodes pediu para os visitantes mais informações sobre o menino, e os disse que queria saber mais para poder ir adorá-lo também. Mas secretamente, Herodes queria matar o menino,
Após uma estrela mostrar aos visitantes onde o menino estava, eles o adoraram e quando iam voltar para contar ao rei Herodes, Deus mandou que eles pegassem outra rota e não irem falar com o rei. Deus também disse a José para pegar o seu filho e fugir para o Egito, porque Herodes estava procurando o menino para matá-lo. Quando o rei percebeu que os visitantes não voltaram para informá-lo, ele mandou que matassem todas as crianças com menos de 2 anos. Nessa época, o Egito estava sob domínio dos romanos. Então, Herodes pediu que os oficiais romanos organizassem pequenas vistorias a fim de descobrir se havia algum hebreu por lá, porém não encontraram nada. Se Jesus tivesse esta aparência, como ele poderia se esconder no meio dos egípcios, que agora sabemos que eram negros? Certamente ele seria um destaque no meio das multidões, que logo seria capturado e entregue ao rei Herodes. Jesus ficou escondido no Egito até a morte de Herodes, e então Deus ordenou que ele voltasse para Israel, onde ele morou em Nazaré e foi batizado por João Batista, e deu início às suas obras, juntou 12 discípulos e deu poder a eles, e um deles o traiu, Judas Iscariotes, que o entregou em troca de dinheiro. E quando uma noite Jesus estava aflito e dizendo sobre traição, Judas chegou com uma grande multidão e desejou a paz para Jesus, e o beijou no rosto para que a multidão soubesse quem era Jesus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que o beijar, pois é ele. Mateus capítulo 26, verso 48. Novamente, se Jesus tivesse essa aparência, não precisaria Judas combinar com a multidão um sinal de que seria o Jesus, pois seria facilmente reconhecê-lo no meio dos discípulos. Logo, Jesus tinha a mesma aparência e característica dos seus discípulos, que tinham a mesma aparência dos hebreus e egípcios. Aqui chegamos a uma conclusão. Jesus era negro. Talvez agora você tenha imaginado ele com esta aparência, porém, os homens que seguiam os mandamentos do Senhor não tinham cabelos longos e nem barba curta. Não raspem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba de forma a desfigurá-la. Levítico, capítulo 19, verso 27. Não rasparão a cabeça e nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Ezequiel, capítulo 44, verso 20. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto, e farei com que a desgraça caia sobre eles e todos os do seu lado. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias, capítulo 49, verso 32. Como você pode ver, eles tinham motivo de sobra para manterem os cabelos num tamanho razoável, e também eram bem cuidadosos com suas barbas, pois ela simbolizava sabedoria. Segundo Isaías, Jesus teve uma vida difícil e não era nada bonito como imaginamos. Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Isaías, capítulo 53, verso 2. Juntando todas as informações que obtivemos nas Escrituras, Jesus era semelhante aos egípcios, que tinham as mesmas aparências que os hebreus, que tinham pele negra, cabelos aparados e barba longa. Jesus tinha esta aparência. É claro que este não é o rosto real dele, mas é o que mais se assemelha à sua verdadeira face. E então, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sino das notificações. Até a próxima.